Abram a palavra de Deus em Mateus 8, versículos 14 ao 17, texto do sermão dessa noite. A cura da sogra de Pedro. E Jesus, entrando em casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e com febre, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou-se e serviu-os. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados. E ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos, e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora predito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Que nesta noite, Senhor Deus, teu povo seja sarado de todas as enfermidades. Que nessa noite, ó Senhor, assim como pela manhã, o teu povo seja edificado e o teu nome glorificado. Fala conosco, Senhor. Nos abençoa com a tua verdade e nos transforma para o teu louvor. Amém. Meus irmãos, o texto que nós acabamos de ler nos fala do terceiro milagre que Jesus operou logo depois que desceu da montanha em que pregou o seu famoso sermão, o Sermão do Monte. O primeiro, os irmãos vão lembrar que foi a cura de um homem leproso. O segundo milagre que o Senhor faz é no tocante ao servo de um centurião romano. São 3 milagres, 3 curas de pessoas consideradas ritualmente impuras, ou no mínimo consideradas como pessoas de segunda classe para aquela sociedade e pelas seguintes razões. O primeiro era portador de uma doença singular e profana, contagiosa. O segundo, por ser um gentio incircunciso. E a terceira, por ser uma mulher. Mas não apenas por ser uma mulher que estava com uma doença até então desconhecida. Mateus então nos mostra retratos reais, irmãos, e tenebrosos de uma parte da sociedade da Judéia do primeiro século que sofria com a dor da exclusão, do desprezo, do repúdio, além da própria enfermidade que carregava em sua carne. Talvez a maioria de nós aqui não saiba o que é isso, nunca tenha vivenciado esse tipo de experiência, de ser excluído, de ser desprezado, de ser preterido por seus demais semelhantes e até mesmo, irmãos, familiares, por estar doente ou por ser uma pessoa de outra nacionalidade e até mesmo de uma outra religião. Essa é uma dor, irmãos, que afeta a alma, uma doença que deteriora a confiança e destrói a autoestima de qualquer indivíduo, uma dor que faz com que a pessoa passe a nutrir em si mesma um sentimento de inadequação constante, de inferioridade pungente e humilhante. Um fardo, irmãos, pesado demais para se carregar sozinho. E sendo assim, então, Mateus expõe aqui esses retratos. Exatamente os retratos daqueles a quem Jesus havia mensurado no seu sermão da montanha, os pobres de espírito, os humilhados, os que choram, os humildes, os que são perseguidos, os que têm fome e sede de justiça. Pessoas de carne e osso, como eu e vocês. E sendo assim, irmãos, percebam que Mateus então se utiliza desses retratos para mostrar uma realidade, para mostrar um fato já em seu tempo. O reino de Deus se manifesta nos homens não apenas em palavras e sabedoria, irmãos, mas também em poder e glória.
E sendo assim, vejamos então, retornando ao texto, isso que acabamos de falar. Versículos 14 e 15. Jesus, entrando em casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e com febre, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou-se e serviu-os. Marcos e Lucas, irmãos, também narram esse milagre que Jesus operou, assim como fizeram com os demais, como nós vimos anteriormente, nos sermões anteriores. Assim, nós temos mais detalhes acerca do que aconteceu aqui de fato, como, por exemplo, o detalhe que antecede a ida de Jesus até a casa de Pedro, onde a sua sogra estava enferma e numa cama, isolada do restante da casa. Jesus havia ido a uma sinagoga local na cidade de Cafarnaum. E percebam, irmãos, que isso era parte do cotidiano do Senhor. Jesus ia regularmente à sinagoga local de onde ele estava. Não tinha essa história de Jesus se ausentar dos cultos, principalmente no dia do Shabat. Ele estava lá presente. E sempre que estava presente, ou ele pregava, ou ele ensinava as Escrituras. Marcos, então, nos diz que, certa manhã, enquanto Jesus pregava na sinagoga de Cafarnaum, um homem possesso começa a gritar e dizer: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. Jesus repreende aquele espírito imundo, ordenando que se cale e que saia daquele homem. E então, a Escritura nos diz que o espírito imundo, imediatamente convulsionando aquele homem e atirando-o ao chão, sai dele clamando com grande voz. Marcos diz que todos os que estavam presentes ali se admiraram a ponto de perguntarem entre si, dizendo: que é isso? Que nova doutrina é essa? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Ora, vendo isso então, Pedro e seu irmão André perceberam que Jesus podia curar a sogra de Pedro, que estava em casa, bastante enferma, acamada com uma febre. Febre essa que, segundo Lucas, era uma febre alta, altíssima. A palavra utilizada aqui é piretomegalo. Assim, então, eles o convidam a Jesus, que prontamente aceita o convite e os acompanha até a casa de Pedro. Ao chegar lá, a Escritura nos diz que imediatamente Jesus entra na casa e, ao ver que a mulher estava acamada, vai até onde ela está. Lucas diz que, ao chegar diante dela, Jesus se inclina sobre ela e repreende a febre. Mateus já diz que ele toca na mão daquela mulher e a febre, então, a deixa. E aqui, irmãos, eu quero chamar a atenção de vocês para exatamente esse ato de Jesus. As ações de Jesus, que ultrapassam, irmãos, o simples falar, mas no modo de agir, até mesmo nesses milagres, e a forma com que ele olha para essas pessoas necessitadas, nos mostram, irmãos, como o Senhor Jesus era cuidadoso, como o Senhor Jesus era terno e amoroso com aqueles que eram necessitados. Ele toca na mão daquela mulher, repreendendo a sua enfermidade, e ela é curada. Vejam, irmãos, que não é que a febre cessou naquele momento, como muitas vezes acontece conosco. Às vezes nós estamos com febre, a gente toma um remédio e algum tempo depois a febre se vai, mas a gente continua indisposto. Não é o caso dessa mulher. A Bíblia diz que assim que Jesus repreende aquela enfermidade, aquela mulher imediatamente, veja, ela já se levanta. E se levanta para mostrar toda a sua gratidão pelo Senhor.
se levanta e põe-se a preparar uma refeição, demonstrando assim, então, toda a sua preocupação com uma das coisas que nós falamos no sermão da manhã, a hospitalidade. A hospitalidade. Vejam, ainda que Pedro fosse um discípulo, e possamos, a partir disso, logicamente, deduzir que todos os outros habitantes da casa estavam também enumerados ali entre os amigos de Jesus, eles estavam aflitos por causa da febre que aquela mulher vinha sentindo. Ao que tudo indica, não parece haver uma razão para aquilo. Isso nos mostra, irmãos, que pela providência de Deus, os crentes também ficam doentes. Eliseu adoeceu, Ezequias adoeceu, Dorcas adoeceu, Paulo adoeceu, Epafrodito adoeceu, Timóteo adoeceu, Trófimo adoeceu, e muitos outros adoeceram, e muitos deles morreram. Porque a cura do Espírito, irmãos, não nos isenta das enfermidades da carne. Às vezes Deus se agrada em curá-las. Uma bênção que frequentemente vem a partir das orações. Nós mesmos somos testemunhas de muitas destas curas aqui nesta igreja. Através da oração, vimos Deus realizar coisas maravilhosas. Mas mesmo que a vontade de Deus seja outra, não cura, ainda assim estes, ou melhor dizendo, a estes pertence o conforto da palavra de Deus. Como, por exemplo, podemos encontrar nos Salmos 23, 27, 42. Além das palavras do próprio Jesus, em João 14, versículos 1 a 3. E o que dizer do que nos fala Paulo em Romanos capítulo 8, versículos 35 ao 39, quando escreve aos Filipenses no capítulo 4, a Timóteo também no capítulo 4, Hebreus capítulo 4. Palavras de vida e de viva esperança, que trazem consolo e conforto à alma daquele que está aflito. Assim, irmãos, então, ao ser curada, aquela mulher não apenas agradece a Jesus pelo que lhe havia feito, como também lhe trata com a devida deferência que este merece. Ela vai preparar uma refeição, provavelmente uma apetitosa refeição. Como falamos pela manhã, nós só podemos dar aquilo que temos. Aquela mulher não tinha muito a oferecer. Ela estava enferma, com uma febre altíssima, acamada, isolada. Mas agora ela tinha saúde. Agora ela tinha disposição. Agora ela tinha alegria. E o que ela faz? Imediatamente reconhece quem a curou. E grata, irmãos, dá como gratidão uma refeição saborosa a Jesus e a todos os demais que ali estavam. Porque, irmãos, se nós observarmos a cura da sogra de Pedro, da perspectiva que temos no presente século, em que estamos inseridos, muitos podem achar que o que Jesus fez não foi bem um milagre. Aliás, alguns têm achado isso. Tendo em vista que muitas pessoas que sofrem com febre alta em nossos dias são facilmente curadas com algumas ações e medicamentos. No entanto, nenhum médico em nossos dias pode afirmar ter o mesmo poder de curar os enfermos que Jesus tinha. Mesmo que estes possuam todo um aparato tecnológico, biológico, químico, muito bem desenvolvido, são incapazes de garantir que cada indivíduo doente chegue à plena restauração da sua saúde. Em contraste a tudo isso, Jesus curava os doentes de seus dias, simplesmente dizendo uma palavra
ao paciente. Até mesmo quando estava distante deles. Jesus, nestes relatos, irmãos, comprova então ser o médico por excelência, o médico dos médicos, como muitos de nós muitas vezes se refere quando estamos orando por alguém que está enfermo. Um médico cujo poder não tem limitações, porque ele é todo poderoso. Só para você ter uma ideia da diferença das curas de Jesus. Naquele tempo, muitos dos leprosos que Jesus curou não possuíam determinadas partes do corpo mais. Já haviam caído. Dedos, pálpebras, narizes, mãos e etc. No entanto, ao serem tocadas pelo Filho de Deus, tudo lhes é restabelecido. E, meus irmãos, embora Jesus hoje não renove corpos humanos com a frequência como fez no primeiro século, a sua presença é tão real quanto também em nossos dias. É tão real quanto foi nos dias quando ele caminhou ao longo do lago da Galileia ou nas ruas da cidade de Jerusalém. Atualmente, em resposta às orações de seu povo, Jesus continua a curar os doentes, muitas vezes através das mãos de médicos. Logo, não é incomum vermos muitos médicos hoje, em nossos dias, irmãos, procurando achar uma explicação científica para o que a ciência não consegue explicar. Simples assim. Ficam tentando conseguir algo que explique como determinado paciente se recuperou de uma enfermidade grave em tão pouco espaço de tempo. Ou como determinada doença regrediu ao ponto de não deixar nenhum vestígio. Acreditem, às vezes do dia para a noite. Eles simplesmente não conseguem explicar tais coisas de um modo natural. E não tem como, irmãos, explicar naturalmente aquilo que ocorre sobrenaturalmente. Logo, fechar os olhos para estas coisas é o mesmo que fechar os olhos para Deus. E ao fazermos isso, irmãos, diferentemente daquela mulher que foi curada por Jesus e imediatamente, com a sua saúde restaurada, a primeira coisa que vem à sua cabeça é retribuir aquilo que Deus havia feito por ela com gratidão, preparando uma belíssima refeição. Ao não reconhecermos isso, irmãos, agimos do contrário. Então, se não somos gratos, demonstramos o que a Deus, irmãos? Ingratidão. Ingratidão. Poucos são os que em nossos dias reconhecem a boa mão de Deus nas suas vidas e lhes são gratos. Gratos. Poucos são os que retribuem os favores de Deus imerecidos. Como a atenção, a graça, a misericórdia, o zelo de Cristo para conosco todos os dias. Dificilmente, muitos de nós retribuem, como fez a sogra de Pedro. Jesus compadeceu-se daquele leproso, do centurião e de seu servo, da sogra de Pedro e de muitos outros mais. Até hoje. É por isso então que Mateus prossegue dizendo, vejam aí os versículos 16 e 17. Ele diz, e chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e com a sua palavra
expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. Para que se cumprisse, veja, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Só por uma curiosidade para vocês. Até a era cristã, esse texto a quem Mateus aponta, que é o de Isaías 53, quando observamos a tradição judaica, até antes da era cristã, ninguém via esse texto como um texto messiânico. Nenhum judeu. Não é à toa que tiveram dificuldades de enxergar isso. Então, vejam, irmãos, após correr a notícia das curas, após correr a notícia da libertação daquele homem endemoniado na sinagoga, imaginem, na sinagoga do primeiro século, era como a nossa igreja hoje aqui, estavam reunidas muitas famílias, muitas pessoas, e de repente acontece um fato daquele que eles nunca haviam presenciado uma coisa como aquela. Então as famílias começam a conversar, não é uma cidade tão grande, e a notícia começa a correr, de modo que várias pessoas enfermas e outros endemoniados foram levados até onde estava Jesus, para que ele assim os curasse, para que ele assim os libertasse. O que ele o fez, e a Bíblia diz que ele o fez através da sua palavra. Ora, irmãos, não era esse um sinal de que o reino de Deus estava reclamando seus direitos de uma forma especial? Que o poder de Satanás agora estava sendo restringido como nunca antes? Que o valente estava sendo amarrado? Logo, vejam a ênfase que o autor dá aqui a todos os enfermos. Não importava que espécie de enfermidade, se era grave ou não, se era aos olhos humanos impossível de ser realizada ou não, se o doente estava em um estado terminal ou não, todos eles foram curados por Jesus. E sendo assim, nessa obra, por divina inspiração, Mateus então enxerga nisso o cumprimento daquilo que profetizou Isaías, no capítulo 53 e versículo 4, ao dizer no versículo 17, que isso vinha acontecendo, curas e libertações, como cumprimento do que havia sido profetizado. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. No texto grego, irmãos, isso vai ficar mais claro ainda. Porque no texto grego nós temos o que nós chamamos de cláusula de propósito. Então, quando Mateus cita esse texto, Mateus tem um propósito. Ele quer provar algo. Ele quer provar que isso aqui se cumpriu. Aí você olha assim e diz assim, mas espera aí, Jesus tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele adoeceu? Ele chegava lá, impunha as mãos ou dizia uma palavra e aquela doença saía da pessoa e ia para ele. É isso que o texto diz. Porque se for, ele não cumpriu. Ele levou as nossas doenças. Ora, irmãos, Isaías havia se elevado até o próprio cume da montanha da visão profética aqui nessas palavras. Ele pronunciou coisas que transcendiam seu próprio entendimento. É como se ele pudesse estar diante do próprio Calvário e descrevesse o sofrimento vicário de Cristo como realmente ocorreu, um sofrimento voluntário. E sem esse caráter voluntário, seu sofrimento não teria nenhum valor expiatório. Daí Isaías dizer, certamente nossas doenças ele levou, e nossas dores ou pesares ele carregou.
Talvez você olhe para o texto de Isaías, olhe aqui para o texto de Mateus, capítulo 17, e pense que talvez possa haver assuntos distintos sendo falados em torno da pessoa do Messias, em torno da pessoa de Jesus. Porque o evangelista do Novo Testamento tem estado a falar justamente de Cristo como aquele que libertara o povo de suas doenças e pesares. Enquanto, por outro lado, Isaías descreve a figura de um servo sofredor, como aquele que toma sobre si os fardos. Um pinta a imagem de um Messias libertador, o outro de um servo que é sofredor, que carrega o fardo dos outros sobre si. Entretanto, irmãos, não há diferença alguma, visto ser exatamente por meio do segundo que o primeiro se cumpre. Contudo, é possível que surja a pergunta: em que sentido é verdade que Jesus tomou sobre si as enfermidades e as doenças, tirando assim de sobre os ombros daqueles a quem favorecia? Certamente, irmãos, não no sentido em que, quando, por exemplo, curava uma pessoa enferma, ele mesmo era afetado pela doença, como eu falei aqui. Tem até um filme mais antigo de um homem que é condenado à prisão, ele é condenado à morte, à pena capital, por ter matado uma pessoa, uma garotinha, quando na verdade ele não tentou matar. Na verdade, esse homem possuía um dom, ele chegava próximo das pessoas que estavam doentes e a doença era transferida para ele. Não é esse o caso. Não é nesse sentido que Jesus curava uma pessoa enferma, uma pessoa afetada pela doença. A verdadeira resposta só pode ser obtida pelo exame daquilo que a própria Escritura nos diz sobre o assunto, irmãos. E o que a Escritura, então, nos diz sobre esse assunto? Bem, a Escritura nos diz duas coisas. E eu peço a você que preste atenção nisso. Em primeiro lugar, ela diz que Jesus fez isso através de sua profunda compaixão. Compaixão. Entrando assim, plena e pessoalmente, nas dores daqueles a quem veio resgatar. Se nós pensarmos nisso, na compaixão de Jesus por aqueles que sofrem, por aqueles que são necessitados, nós vamos ver que isso é reiterado por diversas vezes nos evangelhos. Há várias passagens dizendo exatamente isso. Jesus curava porque ele se apiedava de quem estava sofrendo. Ele não conseguia olhar para aquelas multidões de enfermos, de endemoniados, de aflitos, sem se compadecer deles. E tal era a sua compaixão, irmãos, que ele a fazia transparecer até mesmo em suas parábolas, como, por exemplo, aquela parábola, aqui mesmo no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, a parábola do servo, do devedor compassivo. Capítulo 18, versículos 21 e 27. Abram aí a Escritura, Mateus 18, 21 a 27. Porque o texto que nós vamos ler agora fala exatamente disso. Compaixão, irmãos. Compaixão. E começa com Pedro. Começa com Pedro. Mateus 18, versículos 21 a 27. Diz assim: então Pedro, aproximando-se dele, aproximando de Jesus, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Olha a compaixão. O que é que Jesus diz? Jesus lhe diz: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei. Aí Jesus vai ilustrar isso agora para que ele entenda melhor. Mas ele vai ilustrar isso como? Para falar de compaixão. Vejam aí, irmãos. Ele diz: comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se,
o reverenciava dizendo: Senhor, sê generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de quê, irmãos? Íntima compaixão, soltou-o e fez mais, perdoou-lhe a dívida. Tudo que Jesus estava falando aqui era a respeito de compaixão. Mas olha como isso é interessante, irmãos. Quando a gente fala de compaixão, a compaixão de Cristo para com os doentes, a compaixão de Cristo para com os atormentados, a compaixão de Cristo para com os perdidos. Dificilmente alguém vai pensar ou sequer cogitar que as curas e as libertações que Jesus fazia não lhe traziam dor. Você já pensou nisso alguma vez? Que quando Jesus libertava o endemoniado, ele sofria. Não é que o demônio entrava nele. É uma blasfêmia em pensamento. Quando ele curava o enfermo, não é que a enfermidade entrava nele. Não, ele sofria. Aí você diz assim, tá. Ele sofria de compaixão. Não, irmãos. Doía no Salvador aquilo. E era exatamente porque doía nele que ele podia ter compaixão com aquele que sofria. Porque no que, irmãos, ele poderia se compadecer daquelas pessoas, se não nas suas dores? Se não no seu sofrimento, causados por uma coisa, uma terrível coisa: o pecado. E eis aqui a segunda razão do porquê Jesus cumpre a profecia de Isaías. Por causa do seu sofrimento vicário pelo pecado. O qual, irmãos, e isso ele também sentia de forma muito mais profunda, sendo ele Deus, era a raiz de todo o mal, de desonra, não apenas sua, mas do Espírito e do próprio Pai. Por isso, sempre que ele via doença, sempre que ele via angústia, ele experimentava o Calvário. Seu próprio Calvário, sua própria amargura, o sofrimento vicário ao longe de sua vida na terra, mas especialmente foi na cruz onde tudo isso culminou de um modo terrível. Eis então porque, irmãos, para ele não era fácil curar. E isso bem explica o porquê que Jesus, diante do túmulo de Lázaro, ele chora, ele se comove. Notem então quão estreitamente isso está inserido aqui no contexto de Isaías 53, versículos 4 e 5. Observem o que diz o versículo 4 e o versículo 5 do capítulo 53 de Isaías. Diz assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Agora, observem aí, irmãos, como esse ferido de Deus e oprimido, do versículo 4, é imediatamente seguido por ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. Esse é o duplo sentido que vincula nosso Senhor ao servo sofredor, profetizado por Isaías, que toma sobre si as nossas enfermidades e carrega as nossas doenças. E sabe por quê, irmãos? Porque as nossas aflições físicas não podem estar separadas daquilo sem o qual não poderiam jamais existir, ou seja, os nossos pecados.
os nossos pecados. Razão essa pela qual necessitamos então de um Salvador. Porque é exatamente por causa desses pecados que a ira de Deus se manifesta. É exatamente contra toda essa impiedade e injustiça que a ira de Deus se revela. Logo, isso nos mostra um retrato bem diferente que talvez você conhecia de Jesus como servo sofredor. Talvez você que ache que todos os meus pecados já foram pagos na cruz. Ok, é verdade. Talvez agora você olhe e nutra verdadeiramente ódio pelo pecado. Por saber que esse trouxe um sofrimento e uma dor terrível que eu e você jamais vamos conceber. Sabe por quê? Porque ele a tomou no nosso lugar. Logo, isso não mostra que, como servo sofredor, Jesus não nos salvou apenas da ira de Deus que é devida ao pecado, mas de todas as consequências do pecado. Dentre as quais, afinal, é o julgamento de Deus. O julgamento de Deus. Mas nós vivemos em um mundo caído, irmãos. Um mundo quebrado. Um mundo corrupto. Um mundo doente. Um mundo moribundo. Um mundo que não à toa é chamado de vale de lágrimas. Porque no estado caído que vivemos, a alegria da vida é constantemente manchada pela dor, pela doença, pelo sofrimento, pela morte. Toda semana aqui nós temos listado nomes de irmãos e irmãs e de pessoas que nos chegam para que possamos erguer súplicas por elas em nossas reuniões de oração. E vocês, sem dúvida, já devem ter visto nomes de irmãos e irmãs que têm sofrido com suas lutas, com suas enfermidades. Nós vimos aqui um irmão querido lutar anos a fio contra uma terrível doença. Pessoas que sofrem até mesmo pela perda de outras pessoas queridas. E isso, irmãos, a cada semana. Toda essa doença, toda essa dor, toda essa morte, de acordo com a Escritura, está no mundo exatamente por causa do pecado. Claro, irmãos, óbvio, devemos ter cuidado para não tirar conclusões precipitadas de que há uma correlação direta entre pecado e o sofrimento de alguém. Não podemos concluir que alguém que sofre de uma doença ou de tristeza de algum tipo é porque cometeu uma transgressão específica. Os amigos de Jó cometeram esse erro quando disseram a ele que ele deveria ter pecado, senão ele não estaria sofrendo tão intensamente. Da mesma forma, alguns discípulos de Jesus foram até ele, lá em João 9:2, para saber quem pecou, se o próprio homem ou seus pais, para que ele tivesse nascido cego. Ao passo que Jesus responde, nem ele nem seus pais pecaram, mas ele nasceu assim para que a obra de Deus fosse revelada nele. Então nós devemos tomar cuidado. Porque Jesus não quis dizer que o homem e seus pais nunca pecaram, mas que nenhum dos pecados dele foi a causa da cegueira daquele homem. Em vez disso, ele nasceu cego, para que Jesus pudesse ser glorificado na sua cura.
Sendo assim, nem sempre podemos saber a razão pela qual nós ou outros sofremos. O que sabemos é que todo sofrimento está, em última análise, irmãos, relacionado ao pecado. Se não houvesse pecado no mundo, não haveriam doenças, não haveriam sofrimentos, não haveriam lágrimas, não haveria morte. Em Romanos 5, Paulo diz que assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Quando a raça humana cai em Adão, não só o pecado entra no mundo, mas também a morte, e toda a criação é afetada e levada a um estado de sofrimento e de dor. É por isso que Paulo, em Romanos 8, vai dizer que toda a criação geme, esperando pelo dia em que serão revelados os filhos de Deus, na consumação final e triunfal de Cristo Jesus. E aqui eu quero ilustrar isso que eu estou falando, já concluindo o sermão dessa noite, com o fato que muitos de vocês devem ter passado por isso também. Certamente, quando vocês eram pequenos, eu posso me lembrar muito bem disso, que gostava de brincar do lado de fora de casa, e vez ou outra eu me machucava. Principalmente quando ia jogar bola na rua, chutava a pedra, chutava um meio-fio ao invés da bola, arrebentava o dedo, o pé, ou às vezes, andando de bicicleta, caía, ralava o peito, os cotovelos, e eu pequeno começava a chorar, e as outras mães vizinhas da minha casa, geralmente quando escutavam, corriam para ver se eram dos seus filhos, e quando via que não era o seu filho, procurava levar para perto da mãe. E antes delas chegarem, eu já estava correndo para dentro de casa atrás da minha mãe. Porque tudo que eu mais queria naquela situação de dor era encontrar a minha mãe. Até hoje, quando eu ouço uma criança chorando e dizendo eu quero a minha mãe, eu me lembro disso. Porque eu também queria a minha mãe. Então eu ia até ela e geralmente ela estava na cozinha. Ela usava um avental, uma touca, um lenço, na verdade. E eu chegava lá chorando e ela olhava e perguntava o que foi. E ela então me segurava, se inclinava para mim, pegava a ponta do avental e enxugava as minhas lágrimas. Essa é uma das experiências mais ternas que um ser humano pode ter, irmãos, que é de ser consolado, de ter suas lágrimas de dor enxugadas. E aí, após enxugar as minhas lágrimas, ela me dizia, aguenta mais um pouco, porque vai doer. E aí ela lavava o local do ferimento e vinha com uma coisa que nunca mais ouvi falar, que é metiolate. E como aquilo doía. E ela dizia, aguenta, que você é homem, você é menino. E eu segurava, depois das lágrimas enxutas, e ela colocava e dizia, pronto. Agora pode voltar a brincar. Mas antes, eu quero ver um sorriso. Tendo sido consolado, irmãos, não era difícil sorrir para minha mãe. E aí eu ia e brincava um pouco mais.
Claro que mais cedo ou mais tarde eu ia me machucar de novo. E mais cedo ou mais tarde eu ia procurar pela minha mãe. E ela mais uma vez enxugaria as minhas lágrimas. Há de chegar o dia, irmãos, e está chegando, quando não mais precisaremos derramar nossas lágrimas pela dor proporcionada pelo pecado, pela morte de alguém querido, porque o próprio Deus as enxugará de uma vez por todas. E ali Ele colocará um fim a toda dor, a todo sofrimento. E nos conduzirá a Sião celestial, para habitar com Ele eternamente, no novo céu e numa nova terra, onde não haverá mais necessidade de lágrimas de tristeza, porque não vai haver mais tristeza. Às vezes a gente olha para isso, alguns céticos olham para isso e dizem assim: isso é bom demais para ser verdade. Mas essa é a verdade. E é verdade, irmãos, exatamente porque Jesus cumpriu essa profecia de Isaías, do capítulo 53, do servo sofredor de Yahvé. O servo que Deus enviaria ao mundo com um propósito explícito de sofrer no lugar de seu povo, imputando a Ele os nossos pecados, ao seu servo, que enquanto pendurado naquele madeiro, estava sob maldição de Deus, por nossa traição cósmica. Mas isso não é tudo, irmãos. Porque não apenas nosso pecado foi colocado sobre Jesus, mas as nossas doenças. Deus colocou sobre Ele o câncer. Deus colocou sobre Ele as doenças cardíacas. Deus colocou sobre Ele as diabetes. Deus colocou sobre Ele as lepras. Tudo aquilo que foi doloroso para o seu povo, Ele tomou sobre si. Não foi apenas o nosso pecado que foi removido, mas todas as consequências dele. Talvez você possa perguntar: mas se isso é verdade, por que as pessoas ainda ficam doentes e morrem? Pela mesma razão que ainda pecamos. Mas isso está bem próximo do fim. E na consumação, todas essas consequências do pecado desaparecerão com Ele. A hora está chegando, irmãos. Sem mais doenças, sem mais tristezas, sem mais dor, sem mais morte, sem mais lágrimas. A Cristo seja a glória. Vamos orar, irmãos? Senhor, nós te agradecemos por Tua palavra, por nos falar nessa noite, Senhor, sobre esperança, sobre graça, misericórdia. Verdades que consolam aqueles que sofrem como nós, que sentem a dor pungente do que é padecer nesse mundo, Senhor, pecando contra Ti. Louvado seja o Teu nome, Senhor, porque Tu nos aliviaste esse fardo, carregando sobre os Teus lombos, sobre as Tuas costas, para nos dar a paz, Senhor, o consolo, que através da fé nos enchemos de esperança. Para a Tua glória, Senhor, nos preserva. Amém. De pé, irmãos, cantemos ao Senhor, em resposta à sua palavra pregada, no Salmo 114.